está aqui na Fazenda Pereiras, na produção de mel da fazenda. É o Zé e o Matias que estão aqui com a gente para mostrar para vocês da onde vem o mel. Ele vai ser um alimento proteico que ela vai levar para a colônia, ela vai alimentar as crias, ela alimenta também algumas operárias com esses grãos de pólen, e também o néctar, né, que é uma substância açucarada que a planta produz, eles são muito atrativos para as abelhas. Então, as abelhas lambem esse néctar, suga e armazena na vesícula melífera, que vai ficar lá no interior do corpo da abelha. Então, ela vai levar esse néctar para a colônia e ela vai desidratar esse néctar, né? Ela vai regurgitar, fazendo o processo de desidratação, e vai passar também para outras operárias, né? Tanto para alimentar as operárias, quanto para estocar o excedente. Então, o que sobra, elas vão estocar dentro da colônia. Nesse processo de passar de abelha para abelha, né, o néctar, até chegar ao local de armazenamento delas, que seria o pote, né, há uma inserção de enzimas da saliva da abelha. Isso faz com que o mel se torne um mel medicinal, né, então a gente tem essa variedade enorme de abelhas aqui no Brasil, né, das abelhas sem ferrão. Cada uma tem uma enzima específica e que faz com que o mel tenha uma propriedade medicinal quando a gente trata isso como um alimento ou um medicamento para a gente, né? Tanto a resina para a produção de própolis, quanto no mel, isso é bem presente, né? Então, a gente tem mel aí como de uma abelha que se chama borá, de uma espécie nativa daqui do Brasil, né? Tem quase em todo o Brasil, ela tem ocorrência, e é um dos mais medicinais que a gente tem. Então, para cicatrização, para fungo de pele, fungo de unha, para problemas da via respiratória, são bem presentes, assim, é bem interessante isso. Ó, essa aqui é a placa de cera que você tem que colocar, tá vendo? Aí, em torno de uma semana, ela já constrói o favo. Para cada quilo de cera que a abelha produz, ela tem que consumir 9 quilos de mel. Aqui já tem o mel, tá vendo? Ó? Isso tudo aqui é o mel. E desopercular é abrir? É abrir, para o mel poder descer. É importante a gente lembrar que o néctar é a base para o mel. Então, o néctar ainda não é mel, né? Ele só vai se tornar mel depois da mistura com as enzimas, que as três principais, a diastase, a amilase e a peroxidase. E a peroxidase é que traz essa característica que você falou. Ela concede ao mel essa característica, vamos dizer assim, antibactericida, né? Que é por isso, tanto que hoje a gente não tem mais análises microbiológicas feitas no mel do ponto de vista de produção. É um entendimento já que o mel em si é antibactericida, não o mel após produzido, e sim, né, no processo de produção a gente tem que fazer o processo de decantação, que não só para fazer aquela divisão ali e deixar o mel um pouco mais separado, mas é principalmente para que esse efeito da peroxidase ela possa agir em todo o mel. Então, por isso que a gente tem um tempo médio de no mínimo de 10 a 12 horas de decantação, onde o mel realmente vai poder adquirir essa característica e poderá ter. Então, nessa etapa que ela está trazendo do néctar, e ela vem passando de abelhinha para abelhinha e regurgita ali dentro do favo, do pote, quando ela regurgita, ele já está misturado com essas enzimas, né? Então, por isso que a gente chama esse período de maturação. Uma coisa que a Karina falou, essa desidratação, ela também ocorre na hora da regurgitação. Antes de opercular, antes de fechar o favo ou o pote, ela flexiona as asas dela sobre o néctar já misturado com enzimas para fazer com que a umidade baixe.
Isso é um processo até natural delas e um entendimento até de convívio de sociedade delas, que elas sabem que se esse mel não for, o néctar com as enzimas, não for desidratado, porventura ele pode vir fermentar dentro da colmeia, o que seria inviável. Então, por isso que elas, ao regurgitarem, antes de fechar o favo, elas usam as asas para diminuir essa umidade. Então, fica uma umidade ali entre torno de 15% a 16% de umidade, mais ou menos, e aí elas fecham. Por isso que a gente tem esse período que a gente chama de período de maturação do mel. O período de maturação no mel nada mais é do que a transformação bioquímica de néctar para mel. Tanto que é muito comum a gente no campo falar de mel verde e mel maduro, né? O mel verde é aquele mel colhido antes do período. O que seria esse período? O período que o mel está dentro do padrão de umidade ideal, é um quadro completamente operculado, e são da abelha apis, né? A melífera tem uma forma de depositar o mel diferente. A apis deposita em hexágonos, a melífera ela faz uns potezinhos bem mais lindos do que os hexágonos, tá? Acho muito mais lindinho aquele monte de pote. Os hexágonos também são, é um trabalho de engenharia preciso aquilo, tá? Inteligentíssimo. Mas os potes me dão uma sensação de mais realeza. Os potes mais agudos. Então, de organização, né? De organização. Então, quando ela coloca o melzinho lá, que ele está no ponto correto, é que você faz a colheita do mel. Antes desse período, a gente chama de mel verde. Né? O que não seria, até porque se chama de produção de mel e de consumo, o mel verde não é aconselhável ele ser retirado. Ele tem uma maior quantidade de sacarose, ele tem uma maior quantidade de umidade. Esses processos podem afetar a produção, podem descaracterizar, mas a abelha faz todo esse campinho aí. E é por isso que a gente considera que o mel é um produto também de origem animal, né? Tem uma grande discussão aí, se é animal ou vegetal. O próprio Ministério da Agricultura já discutiu isso, mas hoje uma boa parte entende que é um produto de origem animal, porque ele, de fato, ele precisa da abelha, mesmo que seja só uma mistura de substâncias, ele precisa da abelha, que são substâncias próprias, para poder se transformar de néctar para mel. Então é muito interessante que a abelha vem com mel, produz a própolis, o pólen, a toxina não um produto convencional, mas é também um item das abelhas. Então a gente tem um leque de produtos que as abelhas produzem naturalmente para elas e que depois eles são comercializados e que hoje a gente encontra nos supermercados, em farmácias, em associações, e é muito comum as pessoas hoje em dia utilizarem, por exemplo, a própria geleia real pela própria característica medicinal dela e de rejuvenescimento, né, que a gente fala, eu estou precisando já uma geleia real, fazer o seu consumo, né? É bem interessante essa forma de vida delas, a própria condição da abelha e esse transporte de néctar para comer que vai ser transformado em mel posterior. E essa aqui é o própolis, ó. Aqui, ó. O própolis. Acelerado aqui, ó. Ela fecha tudo, ó, com própolis. Isso é para ela fechar a casa dela, ela usa o própolis. É muito interessante, né? Quando a gente conseguia participar das feiras, né? É muito legal a expressão e a reação que as pessoas têm ao provar o mel de abelha nativa. Se a gente considerar que a gente tem aí mais de 250 espécies de abelhas sociais que produzem e armazenam mel, cada uma delas com uma enzima, com uma característica de resina diferente para a produção de própolis. Então, isso confere sabor, textura, coloração para o mel, que é uma diferente da outra, assim, né? Então, a gente tem mel que ele é extremamente suave no sabor, menos doce, né? É mais líquido, mais úmido, né? A gente chega aí a ter 38% de umidade no mel, da mandaçaia, por exemplo, e ele fica branco, é um mel completamente branco, ele parece um errorex, assim, né, um corretivo, assim, de tão branco que ele é. Isso impressiona muitas pessoas, principalmente os grandes chefes, né. Então, hoje em dia, a grande ampliação do consumo do mel de abelhas nativas, eles estão vindo através dos grandes chefes de cozinha.
né? Então, Paula Carosella, Alex Atala, e alguns outros, o rapaz do Mocotó, que é famoso em São Paulo, ele também usa muito. Então, é muito importante essa entrada, para depois a gente conseguir ir ampliando o mercado e o consumo desse mel. Por enquanto, ele ainda é considerado um mel mais medicinal do que gastronômico, né, do que um alimento. Isso já está começando a se quebrar. E eu acredito que, de tanto a televisão, a mídia e os produtores falarem das qualidades sensoriais desse mel, o consumo vem aumentando bastante, né? Então, eu acho que é um mercado com bastante crescimento, um mercado bastante importante, principalmente para a gente resgatar os nossos sabores, né? Os sabores da nossa terra, da nossa biodiversidade, assim. Então, é fantástico, assim, para quem prova a primeira vez, é surreal, assim. Porque a gente tem mel, a gente tem um mel que chega a ser salgado em alguns momentos, né? Que é o mel da Aborá. Então, assim, é surpreendente quando você coloca aquilo na boca, que você está esperando aquele sabor de mel que você tem da infância, que você tem como registro, de repente é um mel ácido, é um mel com sabor de abacaxi, é um mel com sabor de doce de abóbora, é um mel salgado. Então, isso é simplesmente fantástico. São as melhores experiências, na realidade, que eu já tive de consumo, é quando a gente vai consumir mel de abelhas nativas, né? Então, assim, de fato, é o que a Gabi está falando. É uma explosão de sensações que você, a primeira experiência diz, isso aqui não é mel. Né? Tipo, o mel salgado, também já provei, é muito diferente. Na verdade, assim, o salgado é uma sensação que a gente tem. Na verdade, a acidez dele que traz essa sensação ali, mas, de fato, chega a ser você consumir assim, esse mel tem sal aqui. Né? E fora a própria característica do mel. No mel de Apis, a gente tem uma densidade aí de 1,4, o mel de Apis ele é mais líquido, o mel de melipona, né? Ele é mais líquido, ele tem uma característica às vezes mais translúcida, ele não chega a ser tão amarelinho e dourado quanto o mel de Apis, né? Até por questão da coloração e até por questão também da própria flor e que foi utilizado para fazer que deu origem ao mel, né? Mas a gente tem um mel com características, com aroma. Gente, tem, como ela falou, eu realmente provei, eu tive Santa Catarina no mel com aroma, um gosto de abacaxi, né? E eu morri de medo, porque eu sou alérgico ao abacaxi. Eu digo, ainda bem que é só o gosto do abacaxi aqui. Mas, de fato, as sensações aí são as maravilhosas. E ela citou bem, quando ela fala dessa questão de trazer a memória e trazer ao nosso conhecimento e, por que não, construir a nossa memória sensorial a partir do que nós temos também, né? A quantidade de produção. A abelha Apis, ela consegue produzir mel em grande escala, né? A gente consegue ter aí várias apiários, várias caixas dentro do mesmo local, enquanto a de melíponas, não. A gente tem uma quantidade menor de população de abelhas. Óbvio que a quantidade de mel produzido também será bem menor. E é por isso que a gente consegue atingir aí, se a gente também está falando em pontos de comercialização, valores bem maiores no mel de Apis, quanto o mel de melípona quanto de Apis. Um convite à biodiversidade para o nosso paladar mesmo, né? Sim.